Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus, na graça e na paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, estamos aqui com a quarta parte do seminário sobre o Espírito Santo. Entendemos um pouco mais de Deus e sobre essa dispensação da operação do Espírito Santo na vida de todos que se chegarem para Deus. Nós vamos iniciar, como sempre o fazemos, orando a Deus, pedindo que tudo venha ser inspirado, dirigido a cada palavra e o discernimento venha de Deus para todos nós entendermos como nós nos interagir em comunhão na intimidade com Deus a respeito da intimidade com o Espírito Santo. Santo Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, suplicamos o perdão, misericórdia, graça, para que todos nós venhamos mais nos voltar para Ti e entender Tua vontade. Em nome de Jesus, nos ajude. Quarta parte sobre o seminário do Espírito Santo, iremos falar sobre convém conhecê-lo. Quando vamos dar uma simbologia aqui de uma comparação. Quando vamos nos casar com uma pessoa que estamos a namorar, o que tem que ser feito antes de um casamento? Conhecer. Nós precisamos conhecer os pais, conhecer também a pessoa, saber seus hábitos, procurar saber seus interesses, seus objetivos, propósito, entender como é aquela pessoa no seu intento para, com o interesse conosco, se vai nos coadunar, nos vai acertar um com o outro para concordar e viver uma aliança para o casamento. Do mesmo modo, nós damos a entender, venhamos entender isto, que precisamos conhecer a Deus. Como é que você pode dizer que ama uma pessoa se não o conhecê-lo? Não é isso? Então é através do conhecimento, da convivência, que vai desabrochar em nós um amor, um interesse por aquela pessoa ou não. E a respeito de Deus, nós temos que conhecer, nós temos que procurar ter intimidade, abrir o coração para com Deus e falar: ó Deus, eu quero te conhecer, eu preciso saber. Nós temos feito isso para a glória de Deus em nossa vida. Tudo é mérito de Deus. Nós temos falado para Deus: ó Deus, como é que eu posso te dizer que te amo se eu ainda não consegui praticar a tua palavra, teus mandamentos? Como é que eu posso te dizer que eu te amo, meu Deus, se ainda não te conheço, não consigo fazer que é da tua vontade? Isso é sensato. E Deus vê isso, esse intento de sinceridade. E Deus começa a mostrar para aquela pessoa quem Ele é, o coração dele. Deus só se revela para aquele que é sincero. Está escrito isso no livro de Salmo, de Samuel, no Velho Testamento, diz assim, que aquele a quem é sincero, te mostrarás sincero, mas com o perverso te mostrarás averso. Então, precisamos atentar para isso, para poder nos achegar a um relacionamento de intimidade para conhecer Deus. A primeira pontuação, vamos falar apenas de 3. A primeira é porque esta é a vontade de Deus em conhecer Ele, e o caráter da obra do Espírito Santo em nós nos doa vida. E em terceiro, a terceira pontuação, a intimidade do Espírito Santo conosco na oração nos ajuda. Então, a primeira pontuação, porque esta é a vontade de Deus em a gente conhecê-lo a Deus e o Espírito Santo. Estamos na dispensação do Espírito Santo. O livro do profeta Oséias fala sobre isso, em conhecer a Deus. Capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. Esse contexto desse versículo isolado que falamos, fala sobre arrependimento fingido. Foi o que falamos logo no início dessa introdução. Deus vai procurar ver o intento do nosso interior, se almejamos amá-lo, se almejamos ser sincero com ele e o desejamos fazer aliança com ele sincera. Então, Deus deseja que nós venhamos conhecê-lo, porque quando você conhece Deus, aí tanto você como eu, a gente começamos a entender aquilo que agrada a Ele, aquilo que vai nos fazer bem e aquilo que não vai agradar a Deus e que vai nos fazer mal. Isso é algo muito lógico e muito racional. Vamos para a segunda pontuação. O caráter da obra do Espírito Santo em nós nos doa vida. Quando nós vivemos o caráter de Deus, isso vai gerar em nós a vida de Deus, porque nós estamos começando a exercitar a prática do temor ao caráter da palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 2, fala sobre isso. Romanos, Novo Testamento, se me foge a memória, é o 6º livro do Novo Testamento. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Pronto, achamos aqui. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado. Então, a lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado. O pecado gera a morte, mas a lei do Espírito, que é a lei do Espírito Santo, a lei da vontade de Deus, a lei divina, ela, quando nós a praticamos, ela gera em nós. A esse contexto se refere sobre a vida no Espírito. Capítulo 8 de Romanos, vai do versículo 1 até o 11º. Então, prestamos bem atenção sobre isso. Isso fala, o apóstolo Paulo falando que a gente vai ter vida, a vida do Espírito Santo, quando nós nos voltamos para se entregar à obediência à lei do Espírito. Então, essa lei, ela trouxe vida através do sacrifício de Jesus, porque através do sacrifício de Jesus, quando nós cremos e obedecemos, ela destrói o poder do pecado e da morte que entrou através da desobediência de Adão, e o Espírito Santo entra em nós e nos gera a vida de Deus. Então, quando nós vivemos através da obediência, nós estamos tendo vida pela lei do Espírito. Vamos agora para a terceira pontuação e aqui já estamos concluindo essa meditação de hoje. A intimidade do Espírito Santo conosco na oração nos ajuda. É muito precioso. Comunhão significa, oração significa comunhão, relacionamento. A oração não é tão somente para viver, para fazer pedido a Deus. A oração, tem que entender que uma das coisas principais da oração é ter intimidade, relacionamento com Deus. Tenho falado para minha esposa, para os meus parentes e alguns conhecidos, olha, a oração é para você ter intimidade, relacionamento com Deus. Quando for orar a Deus, sempre, primeiro do que tudo, agradecer. A palavra de Deus ensina o Senhor Jesus sobre o Pai Nosso, mas, diga-se de passagem, vamos esclarecer uma coisa que não é muito bem esclarecida por alguns líderes religiosos.
que fazem do Pai Nosso uma oração, um amuleto. Não, não é isso não. Ali foi um exemplo para nos envolver com Deus. Então tem que entender isso, que Deus deseja mais do que tudo que nós venhamos ter relacionamento em oração. Eu tenho falado. Minha esposa, meus parentes, conhecidos, oração é para você se chegar assim, principalmente na igreja, eu aprendi assim, e eu tenho certeza que a forma correta, orar, ir ao templo, é para agradecer, louvar a Deus, oferecer ofertas e ter a comunhão com o corpo de Cristo. Então, a oração, principalmente no quarto, quando Jesus disse, entra no teu quarto em secreto, é para ter intimidade. Eu tenho falado aqui nesta meditação aqui, por meio da palavra de Deus, Deus falou para Davi, chamando ele para relacionamento, para se revelar. Todos, mas todos os profetas de Deus no passado, está escrito isso, que Deus chamava ele para o mistério, para o relacionamento, a intimidade nas madrugadas. E Deus falou para Davi, Davi, buscai a minha face. O coração de Davi, creio eu aqui, conjecturando, saltitando de prazer por Deus, que Davi era um homem muito, que tinha prazer, alegria pela presença de Deus. Se era falar de Deus, começava aquela alegria. Não foi assim com a presença de Jesus, quando os dois discípulos que servia a Jesus, quando ia em caminho de Emaús, e Jesus já tinha ressuscitado e começou a falar a palavra de Deus, e depois Jesus ficou ali com eles, e quando desapareceu, eles disseram, porventura, não saltitava de alegria o nosso coração quando ele falava a palavra dele? Está escrito, na presença de Deus há gozo, há alegria. E quando Deus fala para Davi, busca minha face, Davi disse com o coração dele, no íntimo, com a sinceridade, a tua face, Senhor, a buscarei. Então, oração tem que ser mais para relacionamento. Deus sabe o que eu e você precisa. A palavra de Deus diz assim, antes que pedimos, buscamos pensar em alguma coisa, Ele já sabe o que precisamos. Ele quer tão somente que a gente se deleite nele, como está escrito no Salmo 34, 37, versículo 4 e 5. Deleita-te nele, e o mais ele fará. Então, quando você conhece, se deleita em Deus, tem relacionamento com Deus, a maioria das suas orações vai ser só mais para adorar e agradecer. Porque o coração que agrada a Deus, que tem relacionamento com Deus, ele confia que tudo que ele precisa, Deus vai suprir. Vamos falar com Deus? Santo Deus e Pai, te louvamos. Pecador que somos, mas reconhecemos que os méritos de ser justos, de viver a santificação, de poder falar contigo, é através do sangue de Jesus lá na cruz. E nós te louvamos, porque tua palavra é a verdade que ilumina, que nos esclarece e que fala claramente que o Senhor mais quer com o ser humano, relacionamento. Que o ser humano se desvencilhe de toda ansiedade, de toda preocupação e se deleite em tua presença e tenha intimidade com o Espírito Santo. É isso que o Senhor quer. Nos ajuda a todos nós. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Ótima quinta-feira. Que possamos entender isso. Que Deus mais quer, deseja de todos nós, é que venhamos nos despir de toda a nossa vontade, de todo o nosso egoísmo, de toda a ansiedade e nos preocupar com a vida de relacionamento com Ele, em oração, dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim, o que eu preciso mudar, o que eu preciso mudar, o que eu tenho feito de errado, o que o Senhor quer que eu acerte, o que está precisando eu fazer mais para
me chegar mais ao Senhor, para que eu possa mais entender como te obedecer, como viver o amor, como amar o meu próximo, como olhar para os meus próprios erros e os corrigi-los. É disso que Deus deseja que eu e você venhamos nos derramar em oração e na intimidade com o Espírito Santo. Deus abençoe. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.